Então, tá lá. Vocês estão vendo a tela do meu computador ainda? Tela cheia? Sim. Sim, estamos. Obrigado. Ótimo. Então, vamos lá. Então, nós estamos falando o seguinte aqui, né? Nós estamos o que é esse deslocamento da curva ZZ? Esse deslocamento da curva ZZ, ele é, então, para nós, é a variação que ocorreu em C0. Tá certo? É a variação que ocorreu em C0. Mas o efeito final aqui no PIB, tá certo? A produção no PIB é maior, essa variação em Y é maior. Né? Ela decorre, né, como a Marcela bem lembrou aqui para nós, ela decorre aí, né, do efeito multiplicador, que eu dei uma intuição aqui, tá certo para vocês? Então, eu expliquei o efeito multiplicador em palavras, e fiz aqui, né, fiz setinhas para a gente entender isso, depois até supondo aqui uma determinado valor, 0,5 no caso, para a propensão a consumir, nós conseguimos ali imaginar, né, uma variação de C0 igual a C0, a variação dele igual a 100, né, nós vimos o seguinte, que o produto, o efeito inicial no produto era igual a 100, e depois, dada a propensão a consumir de 0,5, né, os 50% do que aumenta a renda disponível, 50% vai para o consumo, então a gente foi vendo que a renda foi variando. Essa variação foi igual a 50 no segundo momento, e depois foi para 25, né? Depois para 12,5, né? Ou seja, esse 12,5 e assim por diante. E esse efeito, você pode perceber que ele não é explosivo, né? Dado um efeito de C0 igual a 100 na demanda, você vai tendo uma variação na renda, e o somatório disso tudo, né, que a gente pode falar, o somatório final, né, o somatório do efeito final na renda, que é esse somatório aqui todo, é o que a gente chama de efeito multiplicador, e ele é dessa magnitude. Então, isso que nós estamos vendo aqui é o somatório de todas, ou o delta Y, a variação Y total, tá certo? Ok? Deu para entender? Quando é que dá essa soma, Pedro? Você sabe fazer essa soma aqui? Quanto é que dá essa soma? Quanto é que vai dar? 187,5. Hã? 187,5, acho. E os demais, somando os demais, quanto é que vai dar essa soma aqui? Alguém chutaria o número? Tá se Quanto que daria mais ou menos essa soma? Assim? O próximo aqui, a próxima variação em delta seria o quê? Seria 12,5 dividido por meio, né? Por 2, né? Ou seja, vezes meio. Isso aqui daria o quê? 6... Professor, você está mostrando algum número que, pelo menos para mim, a tela segue no slide 40, sem nenhuma coisa escrita em cima? Eu estou escrevendo, você não está vendo? Alguém Para não mim está também, vendo? professor. Hã? Para mim também, não Para tô mim vendo também, não. a tela está congelada. Está congelada? Para mim Curioso. até desapareceu a tela. Estranho, né? Hoje é o dia. Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. E agora, vocês estão vendo alguma coisa? Eu vou riscar aqui a tela. Vocês estão vendo a tela ou não? Não, aqui segue no Ainda 40. não foi, professor. Então, Também não. deixa eu fazer uma coisa aqui. Que pena, né? Eu reescrevi tudo, mas não tem problema, a gente faz de novo. Eu acho que foi a hora que eu voltei para salvar, para ligar a gravação, mas vocês, embora tenham visto a tela, ela congelou, entendeu? Esse Teams ainda não está perfeito, né? Perfeito, acho que, mas não está redondo, a verdade é essa. Esse trânsito que eu faço para colocar a tela e tal, não tá tão... E é tudo Microsoft, né? Uma loucura isso. Bom, voltando aqui.
Complicado. Muito complicado. Só um minutinho, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Pelo menos a minha voz, porque agora não sei nem... Sim. É, Tô ouvindo. eu vou... Só um minutinho, vocês vão aguardar um pouco aí. Alguma coisa deu errado. Professor, se tiver dando ruim no Teams, a gente, não sei, pode tentar fazer aula em outro lugar, no Google Meet, algum lugar assim. É, seria... Mas vamos tentar aqui, né? Senão... Eu estou saindo aqui para eu vou entrar de novo, porque não está funcionando. Estou apertando os botões aqui, não está... Vamos lá, vamos fazer com paciência, vai dar tudo certo. Meu, que coisa louca esse cara. Oi, gente, caiu de novo? Eu acho que ele vai sair. Sim. E aí, galera, vocês estão vendo meu computador agora?
A tela? Sim, agora mudou a tela, sim. Olha, Matar uma. agora que vocês estão vendo o gráfico? Sim. Sim, o gráfico sim. Beleza, então vamos lá, vamos prosseguir aqui, né? Temos que ter paciência, acontece. Bom, então eu estava dizendo o seguinte para vocês, né? Que suponha que ocorreu uma variação. Vocês estão vendo agora o que eu estou desenhando? Dá para ver? Dá para ver. Isso, olha lá. Suponha então que ocorreu aqui uma variação de 100, né? Então, essa variação de 100 aqui, ó, igual a 100, vai exercer um efeito inicial no produto. Então, isso aqui, na verdade, esse deslocamento da curva é a questão do intercepto. Ele vai daqui para cá, o intercepto. Ele é exatamente essa variação que nós estamos, essa distância vertical aqui é o 100. Essa variação é 100, exatamente 100 essa distância, né? Ok? É 100. Mas a gente está vendo o seguinte, para aqueles efeitos que nós falamos, depois que aumenta o produto, aumenta a renda, vamos escrever aqui, ó, R de renda, você vai aumentar a renda disponível, que está aqui, ó, a renda disponível vai subir, né? Como os tributos estão constantes, vai subir o consumo sobe, vai exercer uma pressão sobre a produção, sobe a renda, e assim vai. Então, nós falamos o seguinte, o efeito inicial, né, no produto é igual a 100, a própria variação, né, se houve uma demanda igual a 100, a produção vai ser igual a 100 inicialmente, né? Então, o efeito inicial de ser zero, mas depois o produto vai variar, como nós falamos, dado uma propensão a consumir de 0,50, isso aqui vai aumentar a 50, depois o produto vai aumentar numa outra, como o Pedro usou a palavra ciclo, né? Mas vamos usar a palavra numa outra rodada, talvez seja mais, porque ciclo os economistas usam para outras, né? Enfim, outros conceitos. Depois aí vai ter lá ó, a variação do PIB, da produção e renda vai ser igual a 12,5, né? E a gente falou o seguinte, ó, essa variação vai... mais uma que a variação seria quanto aqui? A próxima seria 6,25, né? 6,25, e assim vai, essa variação vai diminuindo. A Marcela falou bem lá, ela fez a continha aqui, e a soma esse efeito total aqui, esse somatório dessas variações, né? Ou a variação total do PIB, é isso que nós estamos vendo aqui, ó. Essa é a variação total. Essa aqui é a soma de todos esses efeitos. Então, esse efeito inicial, né, que deslocou a curva para cima em 100 unidades, aí no caso, né, o PIB vai variar essa soma. Alguém arriscaria dizer quanto é que dá essa soma aqui do PIB? Ó, 100 mais 50 mais 25 mais 12, quanto é que vai dar essa soma aqui? 200. 200? O Pedro falou que é 200? É exatamente isso. Essa variação aqui vai ser igual a 200. Né? Você pode jogar no Excel, fazer essa conta aí, né? Vai dar certo, mas tem um jeito que a gente vai ver aqui também como para achar essa... Então, esse aqui é o efeito multiplicador no PIB. O efeito inicial de 100, né? O PIB cresce mais. Né? Então, é a mesma coisa que você vai comprar lá um café na PUC. Você compra um café, um pãozinho de queijo, pagou R$10. Aqueles R$10, a pessoa sai de lá e vai, para quem você pagou os R$10, vai lá e compra, vai lá no Sobe e compra um milho ali na frente, né? Ok? Então, aquele dinheiro está, né, tá circulando na economia, tem um efeito ali da demanda, né? Esse é o efeito multiplicador que nossos economistas chamamos, né? Tá certo? Ok? E nós vimos esse efeito multiplicador lá atrás, né? Vamos lembrar daqui, ó, esse efeito multiplicador, e me permitam voltar aqui, ó. Cadê aqui o nosso... Eu estou voltando aqui rapidinho, né? Deixa eu ver aqui a propensão a consumir. Não, eu vou falar um pouco para frente, desculpe, eu voltei mais do que eu precisava, mas eu chego aqui rápido. Aqui, ó. Esse cara aqui, para nós, a gente falou assim dele, esse aqui é o nosso efeito multiplicador, né? É o multiplicador. Então, Pedro, olha a conta que você fez aí, Pedro. Se esse cara aqui é 0,50, certo? Se ele é 0,5, quanto é que dá essa conta aqui, Pedro? Esse efeito multiplicador. Quanto é que dá o efeito multiplicador? 2. 2.
Se a variação, tudo isso aqui ficou constante, se a variação aqui foi de 100, se a variação em C0 foi de 100, então, isso aqui tudo vai variar 100. Tudo mais constante, todas as variáveis constantes, isso aqui variou 100, ora, aqui é C0, né? O PIB vai multiplicar por quanto? Qual vai ser a variação no PIB? A variação no PIB vai ser igual a 2 vezes a variação em C0, que é 100, 200, como o Pedro falou ali bem, né? Nós fizemos alguns casos aqui, ó, multiplicador, ó, lembra? A gente fez essa continha aqui, ó, o multiplicador, quando a propensão era 0,5, o multiplicador era 2. Por isso que o Pedro foi esperto aqui, né? Ele foi esperto e fez essa conta aqui rapidinho para nós, né? Ele chegou aqui, opa, isso tudo nós já vimos, né? Ele chegou aqui e falou assim, ó, o PIB, se eu estou supondo, essa soma aqui vai dar 100. Então, nós vimos lá matematicamente, aqui você está vendo com numerinhos, né, Marcos? Você está vendo com números, olha aí. Vai dar 200 aqui essa soma. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Qual é a trajetória aqui, André, que a gente pode fazer? Né? A gente pode fazer um pouquinho da trajetória aqui, ó, dessa variação do PIB. Inicialmente, essa setinha aqui, ó. Quanto é que... Você está aí, André? Você está me seguindo? Será que o André está por aí? Oi, professor, perdão, estou aqui sim. Então, olha só, essa variação aqui, então, essa primeira seta aqui, ó, essa seta, não sei se está chegando, isso aqui vale quanto? Isso aqui vale 100, certo? Mas certo. O que acontece quando você deslocou a curva para cá, o PIB que está nesse ponto aqui? É o efeito multiplicador, não? Não é possível, cara. Tem alguma coisa errada. Vocês estão aí me ouvindo, gente? Sim, o senhor me ouve? Sim. Alguma coisa aconteceu aqui, cara. Como é que eu estou no 4G do celular? Falou que eu estou desconectando. Tem um fantasma aqui, não é possível. Está passando uma alma aqui. Espero que não venha me levar, porque muita coisa para fazer, mas enfim. O problema é que interrompeu aqui a minha conexão de alguma forma. Agora eu tenho que voltar para cá. Espero que... Vocês estão vendo a tela do meu computador, por favor? Sim. Obrigado. Então, André, você está vendo essa variação aqui? Isso aqui vale quanto, André, essa primeira seta aqui? 100. Então, olha, André, vamos pensar aqui comigo. O que aconteceu? Inicialmente, o PIB está aqui. Dado esse aumento da demanda, quanto é que vale a demanda agora aqui? Ela aumentou em quanto? A demanda aumentou em 100. Certo? Tá ok? Beleza? Mas a demanda está maior. Então, esse aqui é o efeito inicial, olha só, André. Esse aqui é o efeito inicial no 100. Mas quem é que vai corresponder? Depois que houve um aumento na demanda, porque a demanda é tudo isso aqui, o Z, né? Mas quem está variando é o C0. Aumentou. O que vai acontecer no PIB? A produção. Ele vai aumentar numa quantidade maior do que 100, graças a... Não, inicialmente. Quanto que o PIB vai aumentar? 100. 100. Então, aí você vai voltar, André, a PIB, a produto igual, produção igual, oferta igual a demanda. Como é que eu faço para desenhar? Essa setinha aqui vai para onde, André? Eu falo, olha, eu estou nesse Z aqui, ó. Vamos chamar aqui, ó, o Z, vamos chamar Z1. Ora, como é que eu faço para achar a produção que corresponde a esse Z1? Eu pego esse cara aqui e vou traçando assim, ó. Vou até onde, André? Você vai se movimentando ao longo da curva até encontrar o... Isso. Aí se eu for até aqui, essa coisa de 45 graus e desço, o que eu vou encontrar lá embaixo? O 100, né? A variação do 100. O novo PIB, que é igual a oferta igual a demanda. Sim ou não? Deu para entender? Beleza? A esse PIB, quando aumentou esse PIB, o que vai acontecer aqui? Esse PIB vai aumentar a renda, aumentou a renda. Mas quando aumentar a renda, tá certo? Vai ter um efeito sobre a renda disponível, sobre o consumo.
vai aumentar a demanda. A demanda vai aumentar, como a gente viu, aumenta 50. O que vai acontecer com o produto? Vai aumentar 50, vai para cá, ó. A demanda aumentou, o produto vai aumentar 50 aqui. E assim vai. Aqui é Z2, eu vou encontrando, então, eu acho o Z2, volto, encontro o PIB de equilíbrio. Esse PIB de equilíbrio, ele está aumentando a renda, aumenta a demanda. Eu volto para cá e vou caminhando aqui. Pode falar. Esse exemplo que o senhor deu é consumo de ativo, né? Seria uma riqueza. A gente pode pensar as famílias se desfazendo de seus ativos, de estoque, então, né? É estoque. Riqueza é estoque. Né? Então, olha só. Esse é o caminho que está sendo percorrido aqui, André. Ó, tá vendo? Opa. Tá vendo isso aqui? Quanto é que vale essa primeira seta aqui? Quanto é que vale isso aqui, Pedro? Quanto é que vale essa distância dessa seta? 100. 100. E essa daqui? 50. E essa? 25. 25. E as próximas que não estão desenhadas aqui, 12,5. 6,5. Está caminhando para esse novo equilíbrio. Deu para entender todo mundo? Para chegar nos 200 finais. Quando você somasse todo o final, né? Deu para fazer essa trajetória aqui, vamos dizer. Não é bem uma trajetória do ponto de vista matemático, né? A gente fez na mão, mas deu para sacar isso? Qual é o comportamento? E deu para visualizar o efeito multiplicador nesse gráfico aqui? Alguém quer fazer alguma questão? Beleza, né? Então é isso, gente. Exploramos bastante essa ideia do efeito multiplicador, né? Legal? Bom, olha só. Se vocês não têm nenhuma pergunta aqui, né? Eu acho que a gente, de fato, esgotou esse ponto, né? Mas depois a gente vai voltar para questões parecidas com essa daqui, mas o fato é o seguinte, que a gente pode pensar essa questão do equilíbrio no mercado de bens por uma outra ótica, pela ideia de poupança e investimento. Olha só, poupança privada, o Blanchard vai chamar de S, tá bom? É a poupança dos consumidores, é igual a renda disponível menos o seu consumo. Então, olha só, quanto é que você recebe de renda? Então, tem a renda, menos o que você pagou de imposto, isso é renda disponível, e daquilo que você tem de renda disponível, menos o consumo, é o que o Blanchard está chamando de poupança. Na verdade, isso aqui é um conceito também contábil, viu, André? Tá certo? Então, a poupança privada é renda disponível menos consumo. Tá claro? Então, você recebeu lá o seu olerite, já está descontado os impostos, né? Vamos pensar que esses são os seus tributos que você está pagando. Sua renda é disponível. Dali você consome uma parte daquela sua renda, do seu salário. Renda é fluxo, hein? Viu, Marcos? Renda é fluxo. Então, o que sobra é a sua poupança, que é um fluxo que, se você fazer uma aplicação, numa poupança, enfim, num título do governo, não importa, né? Numa ação na Bolsa de Valores, você está tornando aquilo um estoque, aquela parte que era um fluxo virou estoque. Mas o fato é o seguinte, então, que a poupança privada é definida assim. E a poupança pública são os tributos menos o gasto, né? Ok? Então, na medida que os impostos, né, que é a receita do governo, excedem os gastos, se isso aqui for maior, isso é o que os economistas chamam de superávit orçamentário. Agora, se a receita menos os gastos, ou ainda os tributos menos os gastos, for negativo, é o que os economistas chamam de déficit orçamentário. Então, isso aqui, T menos G, para nós, é o primário do governo, tá certo? É receita menos gasto. É assim que os economistas lidam no mundo real. Quando você fala déficit primário, superávit primário, isso aí tem a ver, então, com a receita, né, grosso modo, receita menos gasto do governo, né? Não estou considerando aí juros sobre a dívida do governo, por exemplo. Tá legal? Ok? Bom, então, quando nós temos aqui uma T maior do que G, então, esse superávit é a tal da poupança do governo.
E quando o T é menor do que G, ou ainda T menos G é negativo, você tem um déficit orçamentário, uma poupança pública negativa. Então, a gente pode falar o seguinte, que a poupança da economia, a poupança nacional, né, se me permitem dizer assim, a poupança nacional, o Blanchard não vai chamar assim, tá? A poupança nacional é a poupança privada, né, mais a poupança pública, do setor público, né? Ok? Poupança privada mais poupança pública. Essa é a poupança nacional da nossa economia fechada, né? Ok? Legal? Então, olha só, vamos retomar aqui, nós estamos numa economia fechada, nós sabemos que o produto é igual à demanda, então isso aqui é produto, você está lendo, hein? Oferta igual a demanda. Se nós fizermos alguma álgebra aqui, ó, por exemplo, subtraímos os dois lados dessa expressão, ó, vou subtrair desse lado aqui menos t, para manter a igualdade, eu tenho que subtrair do outro lado menos t. É o que eu estou fazendo aqui, ó, menos t e menos t, né, inicialmente. Então, eu estou mantendo a igualdade. Se nós subtrairmos também menos c dos dois lados, o menos c que está desse lado, ele vai cancelar, ele vai sumir, como está aqui, ó, sumiu. E aqui desse lado eu estou subtraindo. Então, eu estou fazendo todas essas operações algébricas simplesmente para chegar num resultado. Então, aqui você está vendo que eu subtraí dos dois lados menos c e menos t. Então, eu mantive a igualdade. Vamos rearranjar isso aqui. Aliás, primeira coisa, o que apareceu aqui? Y menos t, opa, isso aqui é a renda disponível. Renda disponível, como a gente acabou de ver, renda disponível menos C, opa, é a poupança privada. E do lado de lá, está dizendo para nós o seguinte, essa expressão, que poupança privada é igual a investimento mais GT. Vamos rearranjar isso daqui? Se nós rearranjarmos essa expressão, podemos ficar a dizer o seguinte, ó, que o investimento, passa isso para lá, né, ou subtrai G e soma T dos dois lados. Nós podemos dizer que o investimento é igual a poupança privada mais a poupança pública, ou seja, investimento é igual a poupança, né, poupança, ou S, como eu falei anteriormente, poupança nacional. É a soma das duas poupanças, a privada e a pública. Essa é a ideia, né? Ok? Tá bom. Então, Rogério, beleza. Isso tá na contabilidade? Isso está lá nos livros de contabilidade também, viu, André? Então, contabilmente, uma economia fechada, isso vai ser uma verdade também. É contábil isso, tá? Então, no lado esquerdo está o investimento e a soma das duas poupanças. Então, ela diz o quê? Veja, agora atenção. Da onde eu parti? Nós partimos dessa equação. O que é essa equação aqui? É uma condição de equilíbrio. Oferta igual a demanda. Perceba que dessa condição de equilíbrio, fazendo alguma álgebra, fazendo o algebrismo, tá certo? Nós chegamos a esse resultado, ou seja, que o investimento é igual à soma das poupanças privada e pública. Então, nós podemos dizer o seguinte, que no equilíbrio de mercado de bens, né, tem como consequência que o investimento vai ser igual à poupança. André, isso vai ser sempre verdade do ponto de vista contábil, numa economia fechada. Tá certo? Mas, detalhe, isso é um resultado contábil, mas não está dizendo causalidade, quem é que causa quem aqui, tá certo? Então, perceba que, repito, aqui, ó, de uma condição de equilíbrio, oferta igual a demanda e algebrismos, né? Manipulação algébrica, chegamos nessa relação. E aqui a gente vai dizer o seguinte, que essa maneira outra, né, de examinar o equilíbrio, que a gente já viu o produto de equilíbrio, né, explica por que a condição de equilíbrio no mercado de bens é chamada de relação IS, ó, I de investimento, S de poupança, né, que representa investimento igual a poupança, nos termos ingleses, investment and saving, né? O que as empresas desejam investir deve ser igual ao que as pessoas e o governo desejam poupar. Tá certo? Isso aqui é uma relação que sai contábil. Mas lembre-se, nós não estamos falando aqui de causalidade. Tá? Isso é um outro ponto. Mas o fato é o seguinte, né? Professor. Pode falar.
Oi, perdão, só para relembrar, enfim, essa parte que o senhor tocou é importante. Então, só para relembrar com o conceito clássico, é a poupança que implica no investimento, né? Fazendo um paralelo. É isso aí, você lembrou bem, porque aqui por isso que eu estou chamando a atenção, para falar que não, esse resultado contábil, ele não te dá uma ideia de causalidade. Tá? Aí, quem é que vai trabalhar com essa ideia de causalidade? Aí sim é a teoria. Tá certo? Ok? Fechou, Esse é um ponto só importante. É um paralelo importante, você saca, né? Tá bom? A questão também dos keynesianos, né? Como é que eles vão lidar isso? Vai ter uma discussão sobre isso, né? Aliás, longa discussão, né? Então, olha só, a gente pode ter um exemplo aqui que o Blanchard vai dar, né, que é o Robinson Crusoe, né, enfim, mas para poder entender um pouquinho o que é essa questão da produção igual a demanda, investimento igual a poupança. Então, vamos imaginar aqui, ó, que só uma pessoa, né, que ele vai decidir quanto consumir, investir e poupar. Então, o Crusoe, ele diz que a decisão de poupança dele e investimento são uma só, né? O que ele investe, por exemplo, mantendo os coelhos para reprodução em vez de servi-los em uma refeição, ele está automaticamente poupando. É isso que está querendo dizer, né? Em uma economia moderna, as decisões de investimentos não são tomadas, são tomadas por empresas, né? Então, não é um indivíduo isolado lá, né? Ao passo que as decisões de poupança são tomadas pelos consumidores e pelo governo. Então, no equilíbrio, todas essas decisões precisam ser consistentes. É o que o André está falando. O investimento deve ser igual à poupança. Há duas formas equivalentes de apresentar essa questão. Mais todo mundo, tá ligado? Porque eu fiquei com só cidade. Pessoal, alguém está com o microfone aberto aí, dá para só fechar um pouquinho? Então é o seguinte, nós podemos fazer, ó, tanto essa condição de equilíbrio no mercado de bens pode vir de oferta igual a demanda, ou produção igual a demanda, ou de investimento igual a poupança, dada a mesma, tá certo? Ok? Guardem isso porque eu vou voltar a essa ideia mais para frente. Legal? E aqui a gente pode ver o seguinte, ó, se nós fizermos, então, produção igual a demanda, oferta igual a demanda, ou investimento igual a poupança nacional, se nós pegarmos essa expressão aqui, né, a definição de poupança, e manipularmos aqui, do mesmo jeito que a gente fez, ó, aqui é a equação do consumo, ó. Esse aqui é o consumo, que está aberto aqui. Lembra? A gente definiu o consumo a função linear. E se nós rearranjarmos esses termos, perceba o seguinte, então a poupança vai ser B no C0 mais 1 menos C1, que multiplica a renda disponível, né? É o contrário da renda disponível, né? Ok? Então você pode pensar o seguinte, né? Se nós manipularmos toda essa expressão aqui, como está no próprio livro do Blanchard, mas que eu vou passar um pouco mais rápido aqui, o fato é que se nós rearranjarmos toda essa expressão, nós vamos chegar à mesma expressão que nós obtivemos lá do PIB de equilíbrio, né? A mesma expressão, a mesma condição. Nós chegamos, ou seja, fazendo Y igual a Z, ou, alternativamente, I igual a poupança nacional, né? A poupança nacional, nós vamos chegar no mesmo resultado de equilíbrio. Essas duas condições aqui, esses dois resultados chegam na mesma expressão, tá bom? Guarde esse resultado aí, porque nós vamos trabalhar com eles aí, né? Nós chegamos, então, de maneiras diferentes, né? Chegamos ao mesmo resultado. Esse modelo chama modelo IS, né? Porque vem desse aqui, de investimento e poupança. O equilíbrio no mercado de investimento, no mercado de bens e serviços, nós vamos ver mais para frente, né? A gente vai chamar esse equilíbrio de IS, tá bom? Na verdade, ele já está aqui apresentado para nós, mas a gente vai desenvolvê-lo mais para frente. Alguma pergunta até aqui? Alguma questão? Ô, professor, o equilíbrio IS expresso nessa mesma equação da condição de equilíbrio, é isso? Como é que é? Você pode repetir a pergunta, por favor?
você está dizendo que essa equação da condição de equilíbrio, pode ser chamada de equilíbrio IS, é isso? Isso, esse resultado que nós estamos vendo aqui. Isso, na verdade, esse y igual a z, esse equilíbrio aqui, é o que nós chamamos de IS. Certo? É o equilíbrio no mercado de bens e serviços, oferta igual a demanda. É isso aqui. A IS já é isso aqui, ó. Tá certo? E como eu estou te falando, por que eu sei disso? Porque a gente pode dar, a partir dessa expressão, né, nós podemos achar o PIB de equilíbrio. Mas o que a gente está dizendo aqui é o seguinte, que alternativamente eu chego a essa mesma expressão por meio quando se eu igualo investimento à poupança nacional. Chego no mesmo PIB de equilíbrio. Né? Algebricamente a gente viu isso, a gente vê isso. Então, lá atrás, nas aulas passadas, nós chegamos a essa expressão matemática. Eu fiz passo a passo com vocês a partir disso daqui. Agora a gente foi um pouquinho mais rápido, né? Mas a gente chega a essa mesma expressão a partir da igualdade entre investimento e poupança dos consumidores e poupança do governo. Chega-se a essa mesma expressão. Então, o que é o equilíbrio no mercado de bens e serviços? Você pode chamar assim, ó, como eu estou falando, é o equilíbrio no mercado de bens e serviços, oferta igual a demanda. Alternativamente, você pode falar, é a IS, tudo bem? É a nossa curva IS, que a gente vai trabalhar mais com uma ideia de curva, mas é a IS, é a relação IS. Então, falar oferta igual a demanda é a mesma coisa que falar relação IS. Tudo bem? Tá? E aqui é para deixar explícito, nós estamos explicitando de onde vem essa expressão IS. Tá, ok? Mas nós vamos trabalhar muito com isso daí, tá? Mais uma pergunta, deu para entender? Acho que foi Elisa que fez essa pergunta. Professor, se der, só para colocar naquele slide anterior para mostrar o caminho até chegar à igualdade, eu só vou tirar o print da tela. Isso, vamos lá. Por que você chega? Olha só, então vamos lá. Podemos voltar aqui, ó. Primeira coisa, olha só, começa aqui que é importante, ó. Perceba que isso daqui é a demanda igual à oferta, tá vendo aqui, ó? Y igual a demanda, economia fechada, tá vendo aqui? Então, eu parti de uma condição de equilíbrio aqui. Fiz uma manipulação algébrica, ó, subtraí T e C dos dois lados da expressão. E eu vou chegar a essa igualdade entre investimento e poupança nacional. Deu para entender isso, Elisa? Está enxergando aqui que tem alguma passagem que você não está entendendo? Olha para essa tela. Não, foi agora. É a mesma, então, oferta igual a demanda é a mesma coisa que relação IS, é isso, né? Isso. Então, você está vendo o seguinte, que algebricamente você chega dessa relação, ó, oferta igual a demanda, você chega em que o investimento é igual a, uma economia fechada, assim, é igual a poupança privada mais poupança nacional, certo? Ok? E se nós manipularmos, saímos agora, o que aconteceu aqui é o seguinte, nós vamos sair, então, dessa relação da poupança, dessa relação aqui, ó, e se nós fizermos outra álgebra aqui, ó, outra álgebra, a gente chega na mesma expressão. Mas veja bem, que outra álgebra, Rogério? Não estou entendendo. Volta, explica aí. Eu estou falando o seguinte, em vez de partir de oferta igual a demanda, partirmos de investimento igual a poupança nacional, nós vamos chegar ao mesmo PIB de equilíbrio. Tudo bem? É isso que eu estou falando agora. Ou ainda, em vez de partir de oferta igual a demanda, nós chegamos no equilíbrio, no PIB de equilíbrio, eu posso partir alternativamente de investimento igual a, e vou chegar na mesma equação, tá? Essa condição aqui é a condição de equilíbrio no mercado de bens e serviços, que é disso que nós estamos falando. Lembre-se, nós estamos só falando ainda do mercado de bens e serviços. Essa relação aqui também é a relação de equilíbrio no mercado de bens e serviços. Tudo bem? Ela chega no mesmo resultado. Você pode falar uma ou outra alternativamente. Isso aqui nós vamos chamar de essa relação de equilíbrio, nós vamos chamar de relação IS.
Ah, por que IES? Agora eu estou mostrando para vocês da onde vem esse nome de relação IES. Vem de investimento, para deixar claro essa relação do investimento e da poupança. Ô, professor, só para pegar a última linha da equação ali da transformação, se puder voltar um, é só para eu... Faltou dois negocinhos. Isso, volta um pouquinho mais. Essa daí. Só um segundo. Não, isso, esse daí. Então, o que aconteceu aqui é igual, está vendo? Por definição, poupança é a renda, perdão, renda disponível, é o que você ganhou lá no seu Olerite, já descontado os tributos, menos que você consumiu. Né? Então, a poupança é um resíduo, né? Isso aqui é a poupança privada. E aqui, ó, dessa linha para cá, vamos pegar esse consumo, vamos abrir o consumo, como a gente fez lá, ó, nós supondo lá uma função para esse consumo, uma função linear, como a gente fez, e separa o IS aqui, só rearranja, agora daqui para cá é só rearranjar, não tem álgebra mais nenhum, é só rearranjar os termos aqui, tá certo? Certo. Aí nós vamos pegar essa expressão aqui e vamos introduzi-la aqui, ó. É isso, ó, tá vendo aqui, ó, menos C0, eu fiz uma álgebra aqui, vou introduzi-lo aqui, ó. Aqui, ó, olha ele aqui, ó, olha ele aparecendo aqui, ó. E aí eu vou manipular isso aqui, tá? Tem um y aqui, eu vou isolar o y, pegar esses y, jogar para lá, eu chego nessa equação. Então, mostra o quê? Que dessa expressão, ou seja, mais uma vez, investimento igual a poupança nacional, a gente chega no PIB de equilíbrio, que estava lá atrás. Quer ver? Vou voltar aqui bem rápido, não fiquem tontos. Olha só, vou voltar lá atrás, né? A gente fez isso daqui, ó, lá atrás, bem lá atrás. Olha lá. Aqui não, aqui eu já estava isolando, deixando aqui, ó. E o produto de equilíbrio? Olha lá o que a gente fez. Bumba, chegamos aqui, ó. A partir de fazer, ó, y igual a z. Olha o z aqui. Nós chegamos a esse aqui lá. Depois falamos, ó, esse cara aqui tem um nome, esse cara tem um nome. Isso foi lá atrás. Nós fizemos isso, né? Olha lá. Era a equação do produto de equilíbrio. Nós falamos, demos nomes para esses carinhas todos. Deixa eu apagar aqui. Né? Demos nomes para esses caras todos. Ó. Olha aí. Né? Nós falamos, esse cara é um multiplicador. Esse é o produto de equilíbrio. É o gasto autônomo, o multiplicador. Então, nós chegamos lá atrás. E agora, eu vou passar rápido aqui. Não fiquem tontos. Né? Deixa eu passar rapidinho aqui. Então, agora a gente está nesse... Eu estou falando para vocês que a gente pode chegar ao mesmo resultado, né, a partir dessa outra expressão aqui. Tá? Ok? Então, em última instância, estou falando para vocês, isso aqui é o equilíbrio no mercado de bens e serviços, que pode também ser deduzido, esse equilíbrio, a partir da igualdade entre investimento e poupança nacional. Só isso que eu estou dizendo. Tá? Essa relação de igualdade e equilíbrio, nós vamos chamá-la, podemos chamar de produto de equilíbrio, viu, Elisa? Mas podemos chamar, é o nome que vai se dar nesse livro, de relação IS. A relação IS, ela vai representar para nós todos os pontos de equilíbrio que podem ocorrer na economia. Tá claro isso para todo mundo? Mas isso a gente vai explorar muito, até o final do curso a gente vai falar dessa tal de relação IS. Tá bom para todo mundo? Alguma pergunta a mais? Aqui, gente, isso aqui está no livro do Blanchard, Paradoxo da Poupança. É um box que tem lá, se eu não me engano, no livro dele. Eu queria também falar um pouquinho rapidamente. Então, vamos seguir aqui comigo o raciocínio. O que é esse paradoxo da poupança? Porque, olha só, à medida que nós crescemos, né, aprendemos sobre as virtudes da parcimônia. Isso aqui é o Blanchard falando, né? A gente sempre ouve, quem gasta tudo que ganha está condenado a morrer na pobreza. Quem poupa tem a promessa de uma vida feliz. Então, se você gastar muito, meu amigo, você vai morrer na pobreza. Quem poupa, pelo contrário, vai ter uma vida feliz, né? E também a gente fala, e ouve muito, né, dizer que os governos, né, uma economia que poupa é uma economia que crescerá forte e próspera. O modelo que a gente viu nesse capítulo, por outro lado, ele vai contar uma história bem diferente. Vamos ver qual é essa história aí? Vamos entender isso? Então, vamos supor o seguinte, que os consumidores decidam poupar mais. Em outras palavras, suponhamos que os consumidores diminuam o C0. Elisa, ou Marco, conseguiu entender isso daqui?
Lê essas primeiras frases, vê se vocês conseguem entender o que está escrito aí. Poupança é uma variável de fluxo. C0 não. Né? Ele vai ser um parâmetro. Mas eles aumentam. C0 é a propensão a consumir, né, professor? Estão fazendo o quê? Estão recolhendo ativos. Tá certo? Estão diminuindo o C0. Percebeu por que ele mexeu na variável C0? Para ficar claro para todo mundo? Beleza? Então, ele vai reduzir o consumo, né? E aumentando a poupança. Então, o que acontece com a produção e a poupança? Vamos olhar para cá? Olha só. Esse C0 aqui vai diminuir, né? Olha, a gente está vendo o seguinte, que à medida que as pessoas poupam mais em seu nível inicial de renda, elas diminuem o seu consumo, vai diminuir o consumo aqui das famílias, certo? Mas esse consumo menor vai diminuir a demanda, que por sua vez vai diminuir a produção. Diminuir a produção, Marcela, vai diminuir o quê? Quando cai a produção, o que acontece com a renda da economia? Cai a renda. Cai a renda. Quando cai a renda disponível, vai acontecer o quê com a renda disponível? Cai a renda disponível. Cai a renda disponível, dados que os tributos sejam fixos, vai cair a renda. E aí vai ter um efeito multiplicador às avessas, ou seja, ou ainda, você o efeito inicial da diminuição de C0 é o efeito contrário do que nós vimos lá. O PIB vai começar a cair mais, percebeu? E porque as pessoas estão poupando mais. O nosso modelo está dizendo o contrário do que o senso comum, aquilo que as nossas mães, os pais... Deu para entender o que está acontecendo? As nossas mães estavam erradas, os nossos pais estavam errados, falando que se a gente gastar tudo, ou se a gente não poupar, a gente não vai ser feliz no futuro. Os nossos pais estão errados. O que está acontecendo que o nosso modelo está falando outra coisa aqui? Inicialmente, o que a gente pode pensar? É simples. O que vale para o indivíduo não vale para a economia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Professor, então daí a gente pode concluir que existe certa necessidade do gasto do governo, né, também. É uma conclusão. A gente não está falando de outras variáveis, mas você tocou num ponto interessante aí, né? Exatamente. Quem é que poderia, talvez, contrarrestar esse efeito? Poderia ser o gasto, mas essa é uma outra discussão bem, né? Que vamos chegar ao nosso momento lá para discutir. Mas você tem razão. Professor. Diga. Para quem defende esse modelo, então, um teto de gasto é suicídio. Não, olha só, ninguém defende esse modelo, nós estamos estudando esse modelo. Então, somos nós que estamos defendendo o modelo aqui. Tá certo? Não vamos ter preconceito com o modelo. O modelo está dizendo para nós exatamente, inicialmente, vamos aprofundar aqui a história, Marcelo, mas é isso mesmo. Ele está dizendo para nós o seguinte: se poupar, vai dar ruim, né? Como vocês falam. Vamos ver aqui, vamos ver o que acontece? É possível dizer o que acontece com a poupança? Olha só, vamos voltar para a equação da poupança, que a gente viu ali atrás, há pouco tempo, né? Se o C0 está diminuindo, mas perceba que aqui o sinal é negativo, né? Vamos supor que não exista mais mudança na poupança pública. Por um lado, menos C0 é maior, né? É maior, ou seja, é menos negativo. Os consumidores estão poupando mais a qualquer nível de renda. Isso tende a aumentar a poupança. Então, vamos lá, se esse cara aumenta, como tem né? Você tende a aumentar a sua poupança. Mas, por outro lado, a renda é menor. Como a gente acabou de dizer, isso diminui a poupança. Como assim, Rogério? Aquele efeito que a gente falou, olha o paradoxo, aí surge o paradoxo. Na medida que você tenta, como a gente supôs aqui, eles vão decidir poupar mais, o que vai acontecer com a poupança como um todo? Ela vai diminuir. Porque na medida que cai a renda vai caindo, uma fração menor, né? Que é 1 menos C, ó. 1 menos C é a fração da renda disponível, olha aqui. Tá vendo aqui? Olha só, renda disponível. 1 menos C, se C é a propensão a consumir, o que é 1 menos C? A propensão, e se 1 menos C, o que é a propensão a poupar. Tá certo?
Quando a renda vai caindo, porque as pessoas estão poupando mais, como a Marcela bem disse, a renda disponível vai caindo. Então, a poupança vai caindo. Então, parece que um efeito líquido parece ser ambíguo, né? Ou seja, eles estão poupando mais, a renda da poupança vai aumentar, mas o efeito, depois vai ter um efeito aí na economia que o que acontece de fato? Aqui está fazendo que aumenta, mas esse lado está mostrando que depois vai cair. Tem um efeito ambíguo, né? O que a gente pode concluir? Parece que inicialmente a gente se depara com essa possível contradição, ou essa ambiguidade, né? Então, ó, vamos supor aqui, ó, vamos supor que o investimento não varia. Vamos marcar ele fixo aqui. Nem T, nem G variam também. Então, portanto, a condição de equilíbrio nos diz que, em equilíbrio, supondo isso aqui, lembre-se sempre, a poupança privada, essa também não pode mudar. Então, embora as pessoas queiram poupar mais em um dado nível de renda, a renda diminui em um montante tal que sua poupança se mantenha inalterada. No nosso exemplo, essa ambiguidade, se isso aqui sobe, isso aqui vai cair, esse outro lado cai, então essa soma ela vai se equilibrar. Então, o que sobe aqui vai cair exatamente na mesma medida, desde que os investimentos, os tributos e o gasto do governo permaneçam inalterados. Ceteris paribus, a poupança permanece a mesma. Ou seja, se as pessoas querem poupar mais, o efeito final, né, pessoas, nós estamos falando na economia como um todo, né? Pensando nos consumidores, o efeito final na economia, na poupança, ela fica na mesma. Né? A poupança privada, ela vai ficar na mesma. A poupança privada não vai aumentar. Então, isso significa que, à medida que as pessoas tentam poupar mais, o resultado é tanto uma diminuição do produto, como a gente falou, quanto uma poupança inalterada. Por que a poupança fica inalterada, como um todo, aqui, né? No caso, a poupança privada, por conta desse efeito multiplicador que a gente viu ali. Né? A renda disponível vai caindo. Né? Então, Marcelo, acho que você está pegando nesse ponto, né? Nesse modelo, está dizendo para nós o seguinte, que a poupar aqui, pode ter um resultado, querer aumentar a poupança não vai ter um resultado de aumento da própria poupança. A poupança vai permanecer estável, né? A poupança privada. E, consequentemente, né, o próprio investimento, nível de investimento vai permanecer inalterado. Na verdade, está supondo aqui o investimento fixo, né? Então, a gente não tem como consequência isso. Então, se não tiver um investimento, nós não supusermos isso, aí vai ficar essa ambiguidade, pode aparecer esse resultado ambíguo. Quem é maior aqui? A variação que ocorre em C1, que faz subir, ou é isso aqui? Aí a gente precisaria de outros elementos para poder concluir, né? Então, é o que os economistas chamam de paradoxo da poupança. Então, à medida que as pessoas tentam poupar mais, o resultado é tanto uma diminuição do produto quanto uma poupança inalterada, né? Ou ainda, paradoxo da parcimônia. Note que o mesmo resultado seria obtido se analisássemos a poupança pública em vez da poupança privada. A redução do déficit orçamentário, mantendo o investimento, né, e também fixo e tal, poupança privada, levaria a uma redução do produto e uma poupança geral, pública e privada, inalterada. Né? Mesma coisa. Deu para sacar esse aqui? Então, essa é uma discussão desse paradoxo. Então, para a gente, fique com isso na cabeça, porque sempre gera essa discussão aí, né? Entre poupança e nível e produto, etc. E tal. Note também que se aplicasse o nosso modelo para permitir que o investimento baixe com o produto, em vez de assumir que seja constante, o resultado dele seria mais dramático. É uma tentativa de poupar mais, né? Quer pelos consumidores, quer pelo governo, levaria um produto cada vez menor.
a um investimento menor e, consequentemente, uma poupança menor. Então, se nós supuséssemos, né, que o investimento é uma variável, aqui ele não está, mas a gente vai ver logo, logo que o investimento vai variar, e aí sim nós teríamos um efeito também negativo sobre o investimento e a economia poderia sofrer mais ainda. Então, você está entendendo aqui, olha só, esse modelo já vai dando uma ideia clara para nós, que, por exemplo, a gente fala, aquele exemplo clássico, né, a gente fala em Japão, que as famílias poupam muito e não consomem, o governo tenta incentivar o consumo, etc., tem a ver com isso aqui sim. O modelo já está explicando para você, viu, Marcelo, esse ponto, né? Porque a poupança, por que a poupança não é, quem se poupa-se muito, não é também um resultado bom para a economia. Diga lá, alguém quis falar alguma coisa? Oi, professor, foi eu. Professor, você pode voltar um slide só para eu tirar um print, por favor? Pode ir lá. Esse aqui? Isso, esse mesmo. Deixa eu só apagar aqui, esses vermelhinhos aqui, que acho que pode ajudar aí. Valeu, professor. Valeu. Professor. Oi. Eu tenho uma pergunta para fazer, mas é referente ao item anterior, do investimento e poupança. Eu queria perguntar se é correto pensar, se eu tivesse que traduzir em palavras o porquê da relação, o porquê da identidade contábil entre investimento, entre poupança e investimento, se é correto pensar que investimento é uma causa da oferta de crédito na economia. E essa oferta de crédito na economia, ela depende, ou é função, enfim, não sei se essa bem é a palavra, mas depende do nível de poupança dessa mesma economia. Então, é por isso que existe... Enfim, o senhor pode... Então, mas veja bem, o que eu estou chamando a atenção, você está usando sempre as palavras de causa, de efeito, né? Aquilo lá é um resultado meramente contábil, tá certo? Ele vai ser sempre verdadeiro, aquele resultado. Uma economia fechada, aquilo que apareceu ali, investimento igual a poupança nacional, vai ser verdade. Não tem... Sim, eu não estou... Agora, o que a gente pode pensar nos keynesianos, né? Vamos pegar, vou partir lá dos keynesianos, né? Se lembrar do Poças, sobretudo, que acho que você fez uma boa leitura dele, ele está falando que essa questão, primeiro, se você entrar nessa discussão, André, você vai perceber que tem uma literatura longa, né, de pós-keynesiano, todo mundo discutindo essa questão, que o Poças mesmo fala assim, olha, eu acho que foi uma perda de tempo essa discussão aí. Porque isso é um resultado contábil, mas o que interessa, está muito claro no Keynes, o que vem primeiro é a demanda, você pode pensar o investimento desse lado. A poupança é sempre um resíduo, então ela é totalmente desinteressante para a análise, tá certo? É isso que ele está falando. Ela é residual. Então, o que importa para a economia, pensando nesses termos, vamos pensar, é aquilo sempre puxando para o lado da demanda. É o investimento que vai causar, é a demanda da economia, é o investimento que vai gerar possibilidade de renda, que vai gerar possibilidade de consumo, e daí, como resíduo das decisões de consumo dos agentes, que vai surgir a poupança. Entendeu? Então, aquela coisa do modelo clássico que você chamou bem a atenção, poupança, criando um fundo de empréstimos para financiar o investimento, isso não tem no Keynes. Está lembrado disso? Está ligado? Não, sim, eu não estou nem me referindo a essa causalidade de poupança e investimento, mas eu estou só querendo pensar em que momento que uma tem a ver uma relação com a outra, porque eu queria perguntar para o senhor se é correto pensar que investimento tem uma relação com a oferta de crédito na economia, também, com sim, o crédito. Lógico, tem. E esse crédito, porque assim, no Blanchard ele fala que a poupança ela é importante. No primeiro momento, a poupança ela pode diminuir a propensão a consumir, ela diminui o nível do produto da economia, mas a longo prazo ela é importante justamente para ela oferecer recursos para o crédito. Então, enfim, não sei se eu estou conseguindo me explicar bem, mas... Não, você está se explicando. Eu só queria falar que eu não estou querendo mostrar essa relação de causalidade de poupança e investimento. Sim. Mas em certo momento, a poupança na economia é importante para a oferta de crédito, que é importante para o investimento. Então, vamos lá. Duas coisas. Primeira coisa,
Poupança vai ser, é como até o Postas fala naquele artigo dele, né? Que a gente viu lá em macro 1, a gente vê em macro, eu ponho isso para os alunos. Se você pegar um período, a poupança vai ser igual a investimento, é isso, tá? Vai ser. Agora, eu lembrei disso agora, ele falando que a oferta de... eu lembrei disso, boa. Isso. Agora, uma coisa que você falou aí do longo prazo, essa coisa do crédito e tal, a gente está falando primeiro, a gente está falando de curto prazo, né? E outra coisa, o Postas fala o seguinte, crédito, quem cria crédito são os bancos. Eles criam crédito da onde? Muitas vezes do nada. Lembra que ele fala isso? Né? É do nada. Sim, então, lembrei disso. Não precisa nem de poupança. Então, essa questão, no fundo, que você está colocando, Blanchard, eu estou fazendo essa relação com o Postas, porque eu estou achando, né, que está na sua cabeça essas relações, essa leitura que você fez do Postas, no fundo está dizendo o seguinte aqui, ó, o Postas se o Blanchard disse isso que você falou, o Postas está falando que não é bem assim, não. Né? Tá certo? Ele está falando que não é assim. Perfeito. Porque você não precisa de uma poupança prévia para gerar um crédito, para ter investimento. Não é assim que funciona a economia do mundo real. Né? É lógico que... eu não estou nem pensando numa poupança prévia, mas eu estou pensando numa coisa que um ajuda o outro, assim, né? Mas eu lembrei agora dessa passagem que o senhor disse do Postas, de que a oferta de crédito nos bancos já é meio que uma coisa fixa, né? E que independentemente do nível da renda, ela sempre vai estar lá. Enfim. Ele fala assim, não é que é fixo, ele fala assim, pode criar do nada, né? É uma disposição muito... Né? É bem interessante isso. Mas, André, você está com as questões, cara. As questões que tá na sua cabeça. As suas perguntas são extremamente pertinentes. E assim, quando eu fui estudando economia, eram essas questões que começaram a aparecer também, porque você vai pegar uma literatura, muita gente escrevendo sobre isso, sabe? Tem uma discussão, uma longa, sobre um defendendo um pouco. Até hoje, né? Até hoje a gente ouve economistas aí falando dessa questão. O Brasil é um país que poupa pouco, etc. Tem algum sentido, André? Tem, mas depois a gente discute um pouco mais disso daí. Não, perfeito. Eu não quero tirar o foco da aula. Pode ter o seu sentido, né? Poupança, etc. Mas, assim, se nós formos para essa linha bem mais keynesiana, aí não, é outra história. Mas voltando aqui, ó, então, o Blanchard mesmo pergunta, devemos esquecer aquela sabedoria popular, olha só, né? Se você não gasta tudo, você vai morrer pobre. Se você não poupa, você não vai ter uma vida feliz. Ele fala assim, olha, o governo devia as pessoas que sejam menos econômicas. A resposta é não, né? Os resultados desse modelo são muito relevantes no curto prazo, né? O desejo dos consumidores de poupar, e aí que o André está falando, mas é um fator importante em muitas das recessões vistas na história. Mas, né? Ao longo do tempo, um aumento da taxa de poupança provavelmente leva, no decorrer do tempo, a uma poupança mais alta e, assim, uma renda mais elevada. E é nisso que esses economistas brasileiros também, que eu estava dizendo, por exemplo, Samuel Pessoa, né, sempre está batendo muito nessa tecla da poupança, etc., pensando na questão mais do longo prazo, né? Mas aí Brasil, cabe uma outra discussão também, por que a poupança é baixa. Enfim, tem uma discussão aí muito mais... Né? Então, fica uma advertência. Então, Blanchard, as políticas econômicas que incentivam a poupança devem ser boas no médio e no longo prazo, mas podem levar a uma redução da demanda e do produto, talvez a uma recessão no curto prazo. Então, se você, André, vai ser o ministro da Economia, lembre-se disso, tentar incentivar a poupança no momento duro, né? Você pode levar à redução da demanda do produto e mesmo aprofundar, se você tiver com uma economia fraca, né, mais fragilidade, você pode levar lá a uma recessão aí no curto prazo. Professor, eu lembrei do Lula pedindo para gastar, lembra? Exatamente, vamos gastar. Ele está sendo, né, vamos gastar, nada de poupar, não é um momento, né? E é o que os governos tentam incentivar agora. O problema é que você tem que lembrar que nos momentos difíceis as pessoas também ficam preocupadas em tomar decisões de gastos, né? Ou seguram suas decisões de gasto, postergam os seus gastos, melhor dizendo, né? Então, isso aí é aquela coisa, a gente chama de um ciclo vicioso. Você está
percebendo que as coisas não estão boas, você mantém o seu gasto, e aí a coisa... É o que o Keynes viu lá em 36 e escreveu o seu livro, né? Esse livro aí para explicar exatamente isso, né? Bom, outra questão. Aí vamos olhar para a última pergunta que o Blanchard faz nesse capítulo. O governo é mesmo onipotente? Ele vai falar uma advertência. Porque, olha só, não sei se foi, acho que foi a Elisa que falou, levantou uma bola bem legal aí do gasto do governo. Quando a gente olha para essa expressão, Elisa, implica que o governo, né, o G, ele pode escolher o seu nível de gastos aqui, ou ainda, alternativamente, o T, né? Ele pode escolher o nível de produto. Então, se ele quiser levar o produto, olha, de equilíbrio para níveis mais altos, basta ele aumentar o G aqui, ou diminuir o T. Não é verdade? Todo mundo está enxergando isso? Todo mundo percebe isso? Então, ele pode, por exemplo, aumentar 1 bilhão. Se ele quiser aumentar o bilhão, basta ele aumentar o G, né? Ou diminuir os gastos, diminuir os tributos, os impostos. Então, a pergunta é, o governo ele pode, de fato, né, direcionar o nível do produto para o nível de produto que eles querem, o PIB para o nível que ele quer? Então, a resposta do Blanchard é bem clara, obviamente não. Se eles pudessem, né, se fosse tão fácil quanto parece ser nessa nossa expressão aqui, ó, né, se fosse tão fácil, né, por que a gente poderia perguntar, então, por que o PIB cai? Por que ele caiu tanto em todos os países, praticamente todos os países, inclusive no Brasil, né? Lá em 2009, depois da crise? Por que o governo não conseguiu, né? Então, por que o governo não aumenta a taxa de crescimento de imediato para reduzir o desemprego mais rapidamente, por exemplo, né? Então, aí entra o mundo real. O nosso modelo fala que o governo pode, de fato, atuar. Mas tem um aspecto da realidade, né, que nós ainda não incorporamos ao modelo. Lembra disso que a gente falou? Estamos num modelo mais abstrato. E eles podem influenciar. Então, né, tipo, vamos resumir aqui com o Blanchard de forma bem rápida aqui. Uma mudança nos gastos do governo pode ser difícil, né? Você precisa passar projetos de lei no Congresso. Você pode, e o Blanchard vai trabalhar isso aqui no livro dele lá na frente, né? Você pode pensar que o investimento pode permanecer constante, o investimento é uma variável que também leva em consideração a decisão dos empresários, né? Isso pode levar tempo, a percepção deles não é tão fácil assim, eles têm que estar muito certos, a questão. Então, o mesmo vale para as importações, né, numa economia aberta, isso vai ser discutido também no Blanchard. E ele está falando aqui, a gente pode consolidar muito nessa questão das expectativas, né, os consumidores, né, eles podem observar que um corte dos impostos provavelmente depende muito de como eles o veem, né, se ele é transitório ou permanente. Se você acha que um corte no imposto hoje vai requerer amanhã um aumento outra vez, talvez o consumo não varie tanto, né? Enfim, tem vários aspectos que a gente pode somar, introduzir aqui, e como o Blanchard mesmo está mostrando aqui, que ele vai discutir muito desses pontos em capítulos mais para frente, né? Quando o modelo começa a ficar menos abstrato, e que você pode relativizar esse poder que o governo tem, ou pode parecer que o governo tem aqui no nosso modelo inicial, tá? Então, para dizer o seguinte, o governo não é tão onipotente assim, né? Ok? Mas a despeito disso, vale chamar a atenção, o modelo está sim dizendo para nós que o governo, viu, Elisa? Você observou bem, o governo tem como interferir no PIB. Tá bom? Não é isso que os Estados Unidos está fazendo? O programa do Joe Biden, eles não estão numa... Exatamente. Questão de infraestrutura. Exatamente. Pensar nisso, ou nos seus próprios gastos, ó, o gasto do governo aumentando. Ó. Se você olhar para cá, vamos olhar, o nosso modelo está dizendo diretamente isso aqui, ó. Se você aumentar o gasto aqui do governo em 100, em 1 trilhão, aumenta aqui, ó, 1 trilhão. Suponha que o consumo a propensão a consumir, perdão, é 0,05. Se o governo aumentar 1 trilhão, quanto é que vai aumentar o
qual vai ser a variação no PIB aí, Elisa? Você consegue calcular? Se o governo aumentar 1 trilhão, O gasto aqui, o G. Quanto é que vai ser o efeito final no PIB? depende do efeito multiplicador ali, O né? multiplicador. Se a propensão for 0,5, quanto é que dá esse número aqui, ó? Multiplicador. Vai ser 1,5 bilhão. Não, quanto é que dá esse número aqui? 1 dividido por 1 menos 0,5. Quanto é que dá esse número? 2. 2. Se ele aumentar 1 trilhão, o efeito no PIB tá certo? Então, é um efeito potente, né? Se for 0,5 aqui. Se for mais, se isso aqui for 0,6, aí vai ficar maior. Quanto maior a propensão a consumir, maior o efeito multiplicador, né? Olha que bacana. Então, o modelo está dando essas dicas para a gente, né? Então, o Blanchard termina dizendo o seguinte, ó, a proposição de que, ao utilizar uma política fiscal, o governo pode afetar a demanda e o produto no curto prazo. Quando a gente fala política fiscal, o que é política fiscal aqui, que eu falei para vocês já? O que é política fiscal? O que a gente entende por política fiscal? Aliás, se você falar política fiscal em qualquer contexto, todo economista vai entender a mesma coisa. Quais são as variáveis de política fiscal aqui no nosso modelo? Gasto e imposto. Exatamente, tá bom? Se você falar isso hoje, em qualquer contexto, na televisão, viu, Elisa? Está valendo. Hoje, amanhã, ontem, é isso que está na cabeça dos economistas, tá bom? Política fiscal é isso aqui, tá? Então, o governo pode afetar a demanda e o produto no curto prazo. É correta essa interpretação. Nosso modelo está falando isso, é verdade. E o Lula também já sabe disso. Se ele não estudou economia, ele está vivendo há muito tempo no meio da política, com economistas, para saber que, né, já cantaram essa bola para ele. Mas, olha só, à medida que nós vamos refinar esse modelo, nós vamos ver que esse papel da política fiscal vai depender de outras tantas coisas, né? E que pode relativizar esse efeito de gasto do governo, etc, etc. Tá bom? A gente vai falar sobre isso. Alguma pergunta aqui? Alguma questão? Deu para entender? Nós estamos praticamente finalizamos esse capítulo. Tá certo? Professor. E só para finalizar mesmo, a gente vai fazer alguns testes aqui. Diga lá, meu caro. Não, eu também sou a favor dessa política, mas eu só queria também falar de que no longo prazo as coisas também não funcionam dessa forma, né? Porque deveria, por exemplo, o argumento contra essa expansão monetária, essa expansão do Biden é que ele vai ter que aumentar impostos. Aumentando impostos vai diminuir a renda disponível, diminui também os investimentos, enfim, então a longo prazo é uma questão complicada, que não é simplesmente aumento de... Isso. Ele pode entrar, ele vai ter que aumentar os impostos lá no futuro, então aí a gente começa a incorporar expectativas no modelo. Então, se os consumidores pensam assim, olha, hoje ele vai ter que, ele está gastando, mas lá na frente ele vai ter que financiar esse aumento dos gastos por meio de um aumento dos impostos, então talvez o consumo hoje já não vai ser tão elevado, as pessoas podem ficar prudentes. É isso que a teoria e o modelo também vai dizer para nós, tá certo? Foi bem observado. Todo mundo está enxergando essa minha tela aqui? Sim. Vamos fazer uns testes para fixar aqui agora? Vamos lá, André? Vamos lá, pessoal? Vamos lá, galera? Olha só, vamos fixar. Então, é teste para fixar. Isso daqui são testes extras, não estão no livro do Blanchard, mas a gente vai fazer os exercícios que estão no livro do Blanchard também, tá bom? Tudo bem? Vocês estão me entendendo? Esses exercícios do final de livro do Blanchard, vocês podem fazer, tá bom? Não precisa eu pedir. Isso eu falei lá no começo. Lembra que eu falei? Vocês são os gestores do curso de vocês. Tá legal? Então, vamos ler. Suponha que a equação do consumo seja essa daí. Quem que é esse 250 aqui? Quem que é esse 250? O C0. É o C0. E o 0,75, o que é para nós? É o multiplicador. A propensão a consumir. É a propensão a consumir. Não, isso, a propensão a consumir. Não é o multiplicador, não. Tá certo? Agora, a pergunta é, quanto que é o multiplicador? Quanto é que dá o multiplicador? Quem é que gostaria de falar? Vou colocar aqui uma expressãozinha. 4. Quanto que é? 4. 4.
Que conta o Pedro fez? Quem sabe? Sem ser o Pedro, que conta que ele fez? É o 1 sobre 1 menos C1, né? É isso aí, é o multiplicador. E é legal do Pedro Marco, estar na lembra que você aula falou que porque você o queria Pedro é fazer craque em exercício com matemática. numerinho, Marco? Aí, ó, tem aqui também. Pois não, alguém falou alguma coisa, eu falei em cima. Por favor, repita. Não, desculpa, professor, eu que falei em cima do senhor. Eu só falei que é legal ter o Pedro na aula, porque ele é craque em matemática, ele já dá a resposta de bate-pronto, assim. Beleza. Legal. Certo? Olha lá. Olha de onde vem equilíbrio, a condição de equilíbrio aqui, ó. É isso que aqui é o multiplicador, ó. O Pedro jogou aqui, ó, 0,75. Ele jogou aqui. 1 menos 0,75 dá 0,20. Vai ficar 1, vai ficar, no denominador vai ficar 0,25. 1 dividido por 0,25 é 4. Certo? 1 dividido por 0,25 é 4. Essa conta que ele fez. Agora, está supondo a mesma equação. Qual é a propensão marginal a poupar aqui? Quanto é que dá a propensão marginal a poupar? Qual é a letra? 1 menos C1. Isso, 1 menos C1. E quanto é que dá isso aí? 0,25. Que letra é? A resposta? A. A. Todo mundo entendeu? 1 menos C1 é a propensão a poupar. Ora, se 0,75 é a propensão a consumir, 1 menos C1 é a propensão a poupar. Certo? E olha quem está aqui no denominador. Quanto maior a propensão a poupar, menor o multiplicador. Quanto maior a propensão a consumir, maior o multiplicador. Certo? Se você consome mais economia, os efeitos multiplicadores são maiores. Se você poupa mais, menor o efeito multiplicador na economia. O equilíbrio do mercado de bens implica o quê? Leiam aí para mim e respondam aí. Que implica o quê? E aí? Produção é igual a renda, Pro? O equilíbrio, produção, o equilíbrio no mercado. Produção é igual a renda, que resultado é esse? Isso é um resultado de contabilidade, né? Qual é o resultado aqui? Produção igual a renda é sempre verdade, independentemente do equilíbrio. Sim ou não? Sim. Isso. E aí? Qual que é a resposta? B. Todo mundo já dormiu aí? E aí, qual que é a resposta? B. Isso. Gente, mercado de equilíbrio no mercado de bens, o que que é? Oferta, produção igual a demanda. Sim ou não, gente? Beleza, né? Condição de equilíbrio. Outra aí, uma economia está em equilíbrio quando qual das seguintes condições é satisfeita? Quem pode falar? Consumo igual a poupança? Isso a economia vai estar em equilíbrio quando o consumo é igual a poupança? Não. Não. Produção igual a consumo? D. Não. Hã? D. B de bola? D de dado. D de dado? Certo. A gente acabou. Elisa, tá ligada aqui, ó. Investimento igual a poupança nacional mais T menos G. A gente não fez isso? Isso aqui você chega no PIB de equilíbrio. Lembra que a gente falou? Se não, é uma outra forma. Tudo bem para todo mundo? Sim ou não? Beleza, então. Sim. Opa. Qual das alternativas a seguir tenderia a diminuir o multiplicador? Vamos lá, leiam aí. A letra A, professor. Aumenta a propensão marginal a consumir? Aumenta a propensão. Quanto aumenta, o multiplicador diminui?
Ah, não, Quanto não. mais Quando as aumentar pessoas- o do B, o B no caso. A poupar, eu confundi. Tá certo, agora sim. Deixa eu só apagar aqui. Agora sim. Belezinha. Porque, ó, gente, não fica pensando nas equações, não. Pensa o seguinte, no intuitivo, né? Se você aumenta o consumo, vai aumentar. E a outra, 6. Qual dos seguintes eventos causará uma redução na produção de equilíbrio? Produção de equilíbrio. Produto de equilíbrio. Vai reduzir o produto de equilíbrio. Vamos ler assim. Vai reduzir o produto de equilíbrio. Vai diminuir o produto de equilíbrio. Qual dos seguintes eventos causará uma diminuição no produto de equilíbrio? O aumento da poupança? No momento da poupança. A Todos os propensão itens. marginal a poupar? Verdade. Aumento dos impostos. Sim, Uma redução da propensão marginal a consumir. sim. Então, certo? Dá para enxergar isso? Vamos ver aqui, ó. Olha o PIB de equilíbrio ali, ó. Ele está falando assim, se a propensão marginal a poupar aumenta, se isso aqui aumenta, cai o PIB? Sim. O aumento dos impostos, tá aqui, se o sinal é negativo, se os impostos aumentam, cai o PIB de equilíbrio? Sim. Na propensão marginal, ela cai, redução. A propensão está aqui, se ela cai, esse número aqui vai cair. Então, de fato, é a D. Tudo bem? Enxergaram tudo aqui? Beleza? Com base na nossa compreensão de consumo e poupança, sabemos que a propensão marginal a consumir e a propensão marginal a poupar devem o quê? Essa está fácil, hein, meu? Letra o quê? Não precisa nem... B. B de bola? Isso. Mas só o Pedro responde, é o que está acontecendo. Vamos lá. Se o consumo é dado por essa expressão, que aumento nos gastos do governo deve ocorrer para que a produção de equilíbrio aumente em 1.000? Opa! Essa equação é mais interessante, hein? E aí? O que você tem que utilizar dessa equação do consumo aqui para responder isso? A propensão a consumir. Propensão a professor. consumir. Por quê? Porque aí o efeito vai ser de 1.000, por causa do 0,9 da inclinação. Isso, 0,9. Então, você está fazendo assim, ó. Você está calculando o multiplicador. 1 menos 0,9. Então, 1,09, certo? Certo. Certo? E essa conta dá quanto? 1 dividido por 0,1. Quanto é que dá essa conta? 1 dividido por 0,1. Quanto 0,1 cabe no número 1? Quanto que dá essa conta? 10, né? 10. Então, o multiplicador é 10. Agora, a expressão que a gente conhece de equilíbrio está lá. É igual a 1 sobre 1 menos C1. Isso aqui a gente já viu que isso aqui é 10. Esse multiplicador acabamos de calcular. E tem lá outra expressão. C0 menos C1, C1Y, ou C1T mais I mais G. Ele está falando o seguinte, se o governo, quanto que o governo precisa, para que isso aqui, ó, o equilíbrio, isso aqui tem que aumentar, tem que variar, aumentar, a variação aqui tem que ser 1.000. Essa variação no Y, ele está falando, tem que ser 1.000. Quanto que o governo precisa aumentar os seus gastos, quanto que tem que variar o G, qual é a variação em G, é isso que ele está perguntando, variação em G, para que esse cara aumente 1.000. Quanto que tem esse número? Dado que agora é só pegar e multiplicar pelo multiplicador. Esse cara é 10. Quanto que tem que ser esse cara? A gente está vendo que é 10, o multiplicador. Quanto que tem que variar o G aqui para que o efeito final no PIB seja 1.000? 100. Letra A. Sim. Beleza? Quando uma economia fechada está em equilíbrio, sabemos com certeza o quê? O que você sabe aí com certeza? O A, professor?
que é o A? Lê aí para mim, fala em português. Investimento seria igual a poupança e o- os impostos, menos os gastos? Você não tem, então, você está quase certo, só não está sabendo ler. Quem que ajuda aí a leitura disso daí? Poupança privada e nacional, professor? Não, poupança o quê? Privada e pública? Privada e pública. Qual que é a privada aí? É o S. É o S. E a pública é? T menos G. T, o que é para o governo? O que é T para o governo? Os tributos, não é, professor? Tributos. Mas como é que a gente pode chamar alternativamente? O que é tributo para o governo? Receita. Receita. Receita, isso. Receita. Menos os gastos dele. Exatamente. T é receita, G é gasto. Um menos o outro é a poupança do governo. Isso aqui é a poupança nacional, poupança privada, tá bom? Só detalhe, gente, no livro do Blanchard, tá bom? Ele chama de S para poupança privada. S sozinha é poupança privada. E alguns livros, S é a poupança nacional. Poupança nacional é igual a poupança privada mais poupança pública. Tá? No livro do Blanchard, o S só... Isso aqui é poupança nacional, geralmente. Tá? No livro do Blanchard, o S sozinho é poupança privada. Tudo bem? Letra A mesmo. Não temos nem que pensar... Aqui eu fiz deixa eu só apagar aqui para a gente... Eu tinha feito a colinha aqui para nós, ó, né? A variação, ó. Se você faz a variação disso, você pega essa variação. É o que a gente fez aqui. Ó. Quanto é que isso aqui vai variar? 1.000? Quanto é que e aqui é 10? Né? Quanto é que... Tá bom? Foi essa continha que foi feita. É a letra A mesmo. Então, nós estamos no final aqui. Nós estamos chegando no final. Com base nessa compreensão do modelo que nós apresentamos no capítulo 3, sabemos com certeza que um aumento igual e simultâneo em G e T causará o quê? Opa, um aumento simultâneo em G e T. Causará o quê? Pensa um pouquinho. Deixa eu ver se eu vou... Eu vou até trazer essa aqui de volta aqui para vocês enxergarem. Olha para essa expressão do equilíbrio do PIB. Pensa que o G vai subir 100, 1.000, não importa, e T também. Qual é o efeito no PIB? Vamos lá. Olha só. Ô, professor, eu acredito que não vai ter efeito porque você vai subtrair a mesma quantidade. Vai acabar subtraindo. Isso, olha só. Se isso aqui sobe 100, o efeito no PIB vai ser quanto? De quanto? Se aqui a variação em G é igual a 100, deixa eu apagar aqui outra coisa. Se a variação em G é igual a 100, quanto é que vira? Pensa só no G. Quanto é que aumenta o PIB? Tem que ter o efeito multiplicador aqui, não tem? Sim. Sim. Então, vamos lá. Se esse aqui aumenta 100, o multiplicador aqui, a propensão é 0,5, a gente viu, se isso aqui aumenta 100, aqui o multiplicador o efeito é 200 aqui. E o efeito multiplicador dos tributos? Quem é que pode me dizer, fazer essa conta aqui? Como é que fica essa conta? Ele é negativo, né? Ok, ele é negativo, exatamente. Mas como é que é o efeito? Proporcional. Como é que é o efeito aqui? Como é que é a expressão matemática? Como é que fica essa conta? Se você saber a derivada, tira a derivada de y, derivada parcial de y com relação a ΔT. Quanto é que dá essa... Quanto é que dá essa... Quanto é que dá essa dá derivada? Menos C1 sobre 1 menos C1. C1 sobre 1 menos C1. Isso. Ou seja, é a constante aqui, ó, e aqui tem um menos esse cara, vai ficar essa constante aqui. Tá lá. Então, esse é o multiplicador dos tributos. Ele é negativo, vocês têm razão. Agora, aqui ele está falando que vai acontecer simultaneamente duas coisas. G e T aumentam na mesma...
a quantidade. Então, G vai ter um impacto positivo e T vai ter um impacto negativo no PIB de equilíbrio. Agora, a pergunta é, presta atenção, eles vão se anular ou não? Não. Não por quê? Quem é que vai ter um impacto maior? Até por essa expressão que a gente acabou de desenvolver aqui. Quem tem um efeito maior? Hã? Os gastos. Repitam aí, por favor, o gasto do governo. Vai ter um aumento. Isso aqui é maior do que esse efeito aqui, certo? Só colocar aqui, ó, 0,5 sobre 0,5, isso daqui dá 1. Né? Por exemplo, se a propensão for 0,5, vai ficar menos 0,5 sobre 0,5, vai dar menos 1. O efeito do múltiplo. Deu para entender? Então, repetindo a pergunta. Se o gasto do governo aumenta 100 e os tributos aumentam 100, qual vai ser o efeito aqui no PIB? 100. Aumenta. Vai aumentar em 100. Vai aumentar 200 do gasto do governo, mas vai cair 100 pelos tributos. O efeito final é 200 menos 100, que é igual a uma variação do PIB de 100. Variação do PIB igual a 100. Tudo bem? Professor, perdão. Não, eu não entendi, desculpa. Essa última questão eu não entendi. Vamos lá. Olha só, essa é a condição de equilíbrio. O efeito, esse é o PIB, o efeito multiplicador. Esse aqui é o efeito, tá certo? Olha só, é o efeito, a variação. Se você tirar a variação aqui, e variação de todo esse lado aqui, né? Variação do lado de lá, vai ficar, isso aqui é uma constante. Isso, esse cara vezes esse, ó. Então tá aqui, ó. Tá vendo, André? Tá vendo essas variações? Sim, beleza? Entendi. Agora faz a variação do PIB variando os tributos, a variação dos tributos. Eu vou apagar aqui porque eu já escrevi bonitinho, né? Mas eu já entendi. Aí você vai fazer a derivada parcial em relação a T, o T só. Isso, então, garoto. Eu entendi. A derivada parcial está aqui. É menos isso daqui. Então, aí fica fácil fazer a conta, né? Se quiser. Professor. Você consegue perceber que isso aqui é maior do que isso? Sim, né? Esse efeito é maior. Então, quando as duas coisas variam simultaneamente, sobe o G e sobe o T, aqui tem um efeito negativo. O tributo vai ter um efeito negativo sobre o PIB. Mas a variação no gasto vai superar a variação, certo? Tudo bem? Nos tributos. Tá? Por quê? Porque os tributos, aqui, ó, eles vão afetar a renda disponível, mas nem o que vai afetar a renda disponível vai ser integralmente diminuir para a produção e, consequentemente, a renda. Porque é uma fração dela, é C1. Tudo bem? Todo mundo entendeu então, isso? Toda parcela que aumenta de G impacta Y e só a parcela correspondente à propensão a consumir afeta o Y. Isso, exatamente. Vai ter uma diferença, exatamente. É lógico que, exatamente, inicialmente é isso mesmo que você falou. Mas o efeito multiplicador do gasto, ele é maior, né? Então, o efeito positivo é maior do que aquele efeito negativo dos tributos, por isso que você falou, Marcelo. Porque os tributos faz parte da renda disponível, está descontando da renda disponível. Ora, mas a renda disponível, o efeito dela no PIB, como é uma fração da propensão a consumir, que vai ter, né? Você então tem um efeito menor. Beleza? Professor, diga. Então, teoricamente, quanto maior a propensão a consumir, mais impacto os tributos terão negativamente, né? Olha, é uma boa pergunta, mas não, né? Porque, olha só, uma boa pergunta, porque quanto maior esse cara, maior vai ser o multiplicador aqui, ó. Quanto maior esse cara, tá certo? Ok, você vai falar assim... Nessa variação, eu tô falando. Sim. Não, ok, tudo bem. Mas perceba que o efeito final vai ser sempre positivo no PIB, tá? Sempre positivo. E quanto maior a propensão a consumir, como você bem observou, o efeito multiplicador no PIB vai ser bem maior, vai superar cada vez mais o efeito negativo, né,
se houver, né, um efeito simultâneo aqui, como ele está falando, simultâneo, né, de GT, ele vai superar cada vez mais. Quanto maior esse cara, vai superar cada vez mais o efeito negativo dos tributos. Então, vamos lá. Se houver um aumento, uma variação da mesma magnitude em G e T, né, quanto maior a propensão a consumir, melhor dizendo, quando houver um aumento simultâneo em G e T da mesma magnitude, né, o gasto do governo, o efeito multiplicador do gasto do governo no PIB, o efeito positivo vai superar o efeito negativo do aumento dos tributos. Primeira coisa. Segundo, quanto maior a propensão a consumir, maior esse efeito do gasto do governo vai ser sobre o PIB, já descontado o efeito negativo dos tributos. Beleza? E a 11ª aqui? Quem é que pode me responder? A gente vai ficar por aqui. Vamos responder essas duas últimas e acabou. D de dado? Isso. Uma confiança nos negócios. O que significa uma confiança nos negócios? Causando uma redução no investimento. Pior das expectativas? Olha o investimento. Cai o investimento, expectativa, cai baixo o investimento. Vai causar o quê? Então, uma redução no... Você falou D de dado? Cai a renda. A redução no consumo, à medida que a economia se ajusta, essa redução no investimento. Uma redução na propensão marginal a poupar, uma redução do multiplicador. Só pode ser essa daqui. Por quê? Você me conta essa história aí. Por que aconteceu, Pedro? Olha para essa equação, essa condição de equilíbrio, essa daqui. Me conta a história aí. Ô, Marcela, me ajuda o Pedro a contar essa história aqui. Ó. O investimento cai, isso aqui cai. E aí? O que vai acontecer? Aí vai ter um efeito sobre o produto, o Y. Isso, vai cair o produto. Mas o produto é igual ao quê? O produto é igual ao quê? A renda. Então, o produto cai, olha só, o produto cai, a renda vai cair. Mas quando a renda cai, o que vai cair aqui nessa economia? A renda disponível. A renda disponível. Os tributos permanecem o mesmo, mas vai cair a renda disponível. Cai a renda disponível, quem que cai aqui? O consumo. O consumo cai. O consumo cai, o que vai acontecer? A demanda está diminuindo. Quem que vai ser reduzido agora? Menor demanda para o produto vai cair novamente, que cai a renda, que vai cair novamente a renda disponível, que vai cair o consumo, e aí é o efeito multiplicador aqui, tá certo? Então tá correto aqui. Tudo bem? Alguma dúvida? Estamos fixando tudo que a gente viu. E a 12ª? Propensão a consumir é 0,8. Quem vai causar o maior efeito aqui? Vamos começar aqui. O efeito A é igual ao efeito B? Sim ou não? Não. Acabamos de ver. Então, isso aqui está errado. Quem é que tem um efeito maior? O G ou o T? Uma diminuição, um aumento de 200 ou uma diminuição de 200? Quem tem um efeito maior? G. G, beleza. Bom, ele está perguntando quem vai ter o maior aumento. Então, já sabemos que é G. E se o investimento aumenta em 150? Acho que o G, professor. Porque o multiplicador é o mesmo, não é? Isso, a variação em Y. Como é que ficaria essa expressão aqui para o investimento? Não ficaria assim, ó, 1 menos C1, delta I, é a mesma coisa, certo? É a mesma coisa. Agora ele está falando aqui que o investimento vai aumentar 150, mas aqui é 200, ora, a resposta é G. Está claro para todo mundo? Claro para todo mundo? Sim, professor. Sim. Alguém ficou com alguma dúvida nesse estudo que a gente falou? Tá claro? Belezinha?
Deu para fixar? Isso aqui são exercícios para fixar o que a gente falou. Porque agora a gente vai para outras questões, que são do livro do final do Blanchard, e eu vou trabalhar ainda na próxima aula, vou encerrar esse capítulo com essas questões para a gente fechar, amarrar muitas coisinhas ainda, tá bom? Fechou? Professor, você pode ir no slide 54, por favor, só para eu tirar um print? 54? Isso. Tá bom. Tá bom, vamos lá, 54. Professor, enquanto o senhor vai lá, uma pergunta. O senhor depois, na próxima aula, vai disponibilizar as respostas para essa questão que o senhor está deixando para a próxima aula? Não entendi. Essas questões agora que o senhor falou que vai deixar, é isso? Vou deixar. Então, o senhor vai, na próxima aula, vai dar as respostas. Como assim dar as respostas? Vocês não viram a resposta agora? Não desse que nós fizemos. O senhor não teve um último exercício ali que o senhor... Enfim, depois... Aqui, ó. Você está falando esse daqui? Não, depois. Esse daqui é. Quem é o maior componente do PIB? É o consumo, verdadeiro ou falso? Ah, tá. Não, eu achei que fosse perguntas. Eu não vi que era só mais... É verdadeiro ou falso isso aqui? É verdadeiro. Verdadeiro. Né? A gente vai responder isso aqui. Isso aqui a gente precisa saber bem mesmo, mas a propensão a consumir tem de ser positiva, mas pode tomar qualquer valor positivo, é verdade ou falso? É verdade. Falso. Qualquer valor... Hã? Falso. A política fiscal descreve a escolha do governo sobre gastos e impostos e é tratada como exógeno no nosso modelo, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. A condição de equilíbrio de mercado de bens afirma que o consumo é igual ao produto? Falso. O que é falso aqui? Consumo não é igual a produto no equilíbrio de mercado. Isso, porque o consumo é uma componente da demanda, certo? Falso. Um aumento de uma unidade nos gastos do governo leva a um aumento de uma unidade no produto de equilíbrio? Verdadeiro. Seria verdadeiro em que condição, Falso. hein? É falso. Por quê? Por que é falso? Porque tem um multiplicador. Isso, porque tem um efeito multiplicador. Quando é que isso aqui seria verdadeiro? Que condição? Multiplicador igual a 1. Isso, e quando é que o multiplicador seria igual a 1? Quando a propensão marginal a consumir é zero? Isso, garoto. Professor, E no nosso modelo isso faz sentido? Na economia faz sentido? Não. Não, então é isso aí. Então, falso. O aumento da propensão a consumir leva a uma queda no produto. Falso. Falso. Então, próxima semana, nós vamos resolver esses problemas aqui. Ó. Tá Professor, bom? você pode ir nos slides que tem as primeiras questões, por favor? A 1, 2 e a 3. Você quer que eu limpe aqui a tela? Não, professor, era só para tirar uma foto. Obrigado. Viu? Então, mas de repente, mais bonita assim. Tudo bem? Professor, agora você pode ir no 58, 59 e 60 e aí acaba. 58. Tudo bem? 59. Pode ir no 60 agora. Resposta? Beleza? Obrigada. Valeu. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, sim. Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Acho que nós terminando mais ou menos no nosso horário mesmo, mas tivemos esse probleminha, né? Mas deu tudo certo no final das contas, né? Precisamos ter sempre paciência, né? Eu acho que acabamos bem. Eu ia fazer a chamada, agora está até me preparado para fazer a chamada, já tinha aberto aqui o portal, mas vamos ficar por aqui, né? A gente vai descansar. Espero que vocês estejam todos bem, que vocês tenham curtido aqui, porque
Porque eu curto bastante, né? Mas, enfim, espero que vocês também tenham gostado. A gente está hoje, estamos encerrando esse capítulo, temos mais uma aula para finalizar esse exercício, para fixar. Eu falei para vocês, vou repetir aqui, que esse comecinho vai ser assim um pouco mais bem mastigado, mais devagar, mas daqui a pouco a gente vai deslanchar um pouco mais, pode ficar tranquilos aí que a gente vai ver todo o programa que foi sugerido, tá bom? Assim eu espero, né? E é isso, né? Boa semana para vocês, como eu estava falando, fiquem bem, na medida do possível aí, se protejam, se cuidem, né? Porque o negócio não está fácil, e a gente se vê aí, se fala aí na próxima semana, tá bom? Qualquer outra questão, estamos aqui no Teams, tá legal? E entre em contato. Então, uma boa noite, vocês todos aí, fiquem bem, e até a próxima. Valeu, professor. Boa noite. Professor, Valeu, você pode tirar um minuto para eu resolver uma coisa com você? Pode. Boa noite, pessoal. Boa noite, galera. Boa noite, Pro. Boa noite. Obrigado pela participação de vocês, viu? Boa noite a todos que estão saindo aí. Boa noite, Léo.